Quem nunca passou por um perrengue no aeroporto, voo atrasado, cancelado, bagagem extraviada? Nesse vídeo eu vou te mostrar o que fazer nessas situações. E aí, viajante, eu sou o Felipe, esse é o canal do Mapa de Viajante. Se você ainda não é inscrito no canal, se inscreve aí, tem muito conteúdo legal de viagem com dicas, roteiros e experiências. Todo mundo aqui já deve ter passado por algum perrengue no aeroporto, seja antes, durante ou até depois da viagem. Voo atrasado, cancelado, bagagem extraviada, overbooking. Quero saber então, coloca aí nos comentários qual foi a última experiência ruim que você teve com uma companhia aérea ou durante um voo. Geralmente a gente se divide em dois grupos. Tem aqueles que ficam muito irritados no dia, acabam fazendo barraco, xingando, e tem aqueles que acham que é assim mesmo, que faz parte do dia a dia de quem viaja. Mas o que muita gente não sabe é que os passageiros nessas situações eles têm vários direitos e que as companhias aéreas precisam dar o suporte devido. Então vamos ver cada uma dessas situações e ver quais são os nossos direitos. Em caso de atraso do voo, independente do tempo de atraso, a companhia aérea ela precisa manter os passageiros informados sobre o motivo e também uma previsão de quando que o voo vai sair. Se o atraso for maior que 1 hora, a companhia aérea ela já é obrigada a dar acesso à comunicação para os passageiros, seja via internet ou telefone. Se o atraso for maior que 2 horas, a gente já tem direito à alimentação, e é aí que as companhias aéreas começam a se enrolar. Na grande maioria das vezes, elas não oferecem, não cumprem com esse direito do passageiro. Elas enrolam bastante para oferecer o voucher, enfim, para fornecer alimentação adequada. Não tem na legislação nada referente ao valor específico da alimentação. Geralmente as companhias aéreas elas têm parceria com as lanchonetes no aeroporto e acabam oferecendo um voucher para você consumir. Se o atraso for maior que 4 horas, aí a companhia aérea já precisa fornecer o transporte de ida e volta para sua casa, se você estiver na sua cidade de origem, hospedagem caso o voo seja noturno e a possibilidade de remarcação gratuita ou reembolso integral daquela passagem, dependendo do desejo do passageiro. Se o seu voo foi cancelado, ele não vai mais acontecer, aí a companhia aérea também precisa oferecer a possibilidade de remarcação gratuita ou reembolso integral daquela passagem. Tem que tomar muito cuidado nessas horas porque é muito comum as aéreas tentarem te colocar no voo que mais convém para elas. Muitas vezes elas acabam colocando até em voos com mais de uma escala, escalas longas. Então você tem que escolher aquilo que mais convém para você. E nos casos de passageiros com necessidades especiais, independente se o voo é noturno ou diurno, a companhia aérea é obrigada a oferecer hospedagem para o passageiro e para um acompanhante. Um ponto importante é que a lei brasileira ela é bem mais favorável aos passageiros do que em outros lugares no mundo. Na Europa e nos Estados Unidos, por exemplo, tem uma limitação do que as companhias aéreas precisam fazer em caso de tempestade, nevasca e outras condições que são externas e alheias às companhias. Outra coisa que eu queria falar também é a forma da abordagem que a gente tem que ter quando a gente enfrenta um problema desse no aeroporto. Como eu falei no começo do vídeo, a tendência de muita gente é ficar irritado, principalmente se você está indo fazer uma viagem de passeio, de férias. Mas a gente tem que pensar que as pessoas com quem a gente está tratando, os funcionários ali das empresas, na grande maioria das vezes não são eles os responsáveis e os causadores dos problemas. Então eu acho que a gente tem que ser firme sim com relação aos nossos direitos, mas tem que tentar resolver tudo de forma amigável. O que eu tento fazer quando eu estou no aeroporto e eu enfrento algum problema nesse sentido, antes de falar com o atendente, já pensar qual é a melhor solução, o que eu quero para mim. Se eu quero remarcar o voo, eu já pesquiso qual é o voo, se tem disponibilidade. Se eu quero ir no dia seguinte, eu já pesquiso qual seria o hotel ali mais próximo que eu poderia ficar hospedado. Eu tive uma situação na Europa, por exemplo, em que teve uma nevasca e o aeroporto simplesmente fechou e todos os voos foram cancelados. Quando chegou a minha vez do atendimento, eu já sugeri que eles me pagassem um transporte de trem que tinha disponível entre as duas cidades. E foi isso que eles fizeram. Isso resolveu o meu problema e resolveu o problema da atendente também de forma bem rápida. Em caso de extravio de bagagem, se a sua bagagem não aparecer ali na esteira do desembarque, a primeira coisa que você tem que fazer é pedir um registro de regularidade de bagagem. Nesse documento você vai ter que informar o peso, a marca da mala, o tamanho e o máximo de informações a respeito dos itens que estavam dentro da mala. Nesse caso faz muita diferença se o problema está acontecendo no voo de ida ou no voo de volta. Se aconteceu no voo de ida, a companhia aérea ela precisa fornecer para você itens de uso pessoal e de higiene até você ter acesso à sua bagagem. Dependendo da quantidade de dias que você ficar sem a mala, inclusive eles têm que pagar para você comprar roupa, por exemplo.
E também precisam fornecer informações a respeito da busca e do tempo que vai levar para você receber aquela mala. E isso tanto faz, se é na ida ou na volta. Se a companhia aérea falhar em recuperar sua mala, aí o bicho pega. Porque eles vão ter que te reembolsar e na grande maioria das vezes o valor que eles vão te reembolsar não vai chegar nem perto do valor total dos bens que você tinha na mala. Nesse caso, resta somente acionar a companhia aérea na justiça para tentar a compensação justa para aquilo que você perdeu. Outros problemas também que a gente enfrenta que às vezes podem acabar na justiça é o overbooking e o no-show. O overbooking é quando a companhia aérea vende mais assentos do que ela tem disponível no avião. Nesse caso, o passageiro que fica de fora, ele tem direito de poder escolher o próximo voo, pode ser até por outra companhia aérea, e também de receber uma compensação material ali pelo tempo que ele vai perder. Nos Estados Unidos é bem comum as aéreas oferecerem uma compensação financeira para o passageiro decidir ficar e ir no próximo voo. Aqui no Brasil não é muito comum ter overbooking. Não sei se você já passou por alguma situação como essa, se passou, coloca aí nos comentários como que foi. Mas aqui geralmente não tem esse tipo de situação, isso aí acontece mais no exterior mesmo. No-show é quando, de forma voluntária ou não, você perde um voo ou uma conexão. Se você perder a sua conexão por conta de um outro voo da mesma empresa, aí nesse caso a empresa precisa te realocar no próximo voo e fornecer toda a assistência e todo o suporte que eu comentei antes. Agora, se você perder um voo por sua culpa, você não chegou a tempo no aeroporto, aí não tem muito o que fazer. O problema é quando você perde um voo que tem uma conexão, ou então o voo de ida e você tem o voo de volta. O que as companhias aéreas geralmente fazem é que elas cancelam o voo de volta, e isso não pode. Por isso, se você sabe que você vai perder um voo, ou se você está próximo de perder esse voo, você precisa comunicar à companhia aérea, e aí ela não pode cancelar o seu voo de volta. Dúvidas até aqui? Coloca aí nos comentários, ou me manda uma mensagem lá no Instagram que eu respondo o mais rápido que eu puder. Agora, o que fazer se as aéreas não cumpriram esse contrato e essa legislação? Primeira coisa que a gente tem que fazer é registrar todo o ocorrido. Tem que guardar todos os cartões de embarque, fotos do painel do aeroporto mostrando os atrasos e os cancelamentos, guardar recibos de gastos que você teve com alimentação, se você teve que pagar hotel, transporte, guarda todas as notas fiscais. Em caso de atraso e cancelamento, você também tem que pedir a declaração de atraso ou declaração de contingência. Esse documento vai ser importante depois caso você queira entrar na justiça, mas também é importante para você registrar aquele evento, caso você precise justificar no trabalho, caso você perca algum evento. Isso também vai servir caso você tenha reservas de hotéis e passeios e você perca esses passeios. Geralmente os hotéis eles flexibilizam ali o horário de check-in, às vezes até eles não cobram aquela primeira diária que você perdeu, porque você conseguiu comprovar que você atrasou, que você perdeu aquele dia por fatores externos. Depois do voo, você pode entrar em contato com a companhia aérea para tentar negociar aí algum tipo de compensação. Pelos canais de atendimento ali das aéreas, você não vai conseguir muita coisa. Eu faço mais para registrar a tentativa e depois eu já parto para o Reclame Aqui. Se o Reclame Aqui não resolver, eu registro a reclamação no consumidor.br. E também dá para abrir uma reclamação no Procon do seu estado e na ANAC. E se nada disso resolver, resta você acionar a companhia aérea na justiça. Você pode fazer isso da forma tradicional, com advogado, ou você pode utilizar alguma plataforma que faça isso online. Nos últimos anos surgiram vários sites especializados em acionar na justiça e conseguir compensações financeiras em situações aí de voos. Eu tenho experiência com dois desses sites, que é o site da Resolvi e o site da AirHelp. Mas tem outros, como a Liberfly, o Cancelou.com e o Voe Tranquilo. Vai ter um outro vídeo aqui no canal em que eu vou fazer um comparativo entre a Resolvi e a AirHelp, também vou explicar um pouquinho mais como que funciona esse acionamento online, mas eu já posso dizer aqui nesse vídeo que eu usei o serviço das duas e gostei bastante. Alguns desses sites também oferecem a possibilidade de você vender a ação para eles. Eles te pagam um valor antecipado e aí depois eles resolvem com as aéreas e aí o valor que eles conseguirem fica para eles. Eu não gosto muito dessa opção, mas é um serviço que eles oferecem e está disponível para quem quiser usar. Eu vou falar um pouquinho mais sobre isso no próximo vídeo. Lembrando que em casos de atraso e cancelamento do voo, a compensação material está muito ligada ao horário de chegada, quanto tempo você perdeu da hora prevista para você chegar. Se você tem um voo com escala e o atraso acontece no primeiro voo, mas o seu horário final de chegada não foi alterado, isso não caracteriza uma compensação material. Isso aconteceu comigo no voo de Bali, eu tinha um voo com uma escala longa em Doha, o voo de Bali para Doha atrasou mais de 6 horas,
mas isso não afetou o meu horário de chegada no Brasil, então nesse caso não caracterizou uma compensação financeira. Por hoje é isso, a gente espera que tenha gostado desse vídeo, espero que tenha ajudado. Se tiver alguma dúvida, como eu falei, pode mandar lá no Instagram, @mapadeviajante, ou colocar aí nos comentários que eu respondo. E não esquece de curtir e se inscrever no canal, porque aqui tem muito mais outros vídeos de dicas de viagem, roteiro e experiência.